Estamos em um ano de eleição. Ontem nós comentamos aqui a respeito, no momento da política, sobre alguns nomes da Câmara de Vereadores de Caruaru que devem disputar aí, um pleito em 2026. É isso, Renata. E estamos aqui com o vereador Silvio Nascimento, que é pré-candidato a deputado federal. Vereador, obrigado pela presença. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez na Rádio Cidade. Quero agradecer a você, Vitor, quero agradecer a Renata, quero agradecer as pessoas que estão ali no comando da mesa de som, a meu amigo Lucas, que, diga-se de longe, é o Mr. Rádio Cidade, o cara mais bonito que a Rádio Cidade tem é o Lucas. Quem está assistindo só pelo rádio não consegue comprovar, mas quem está no vídeo já consegue entender que realmente é um cara muito bonito. E esse é um elogio hétero, viu? E Lucas disse que o senhor é o mais bonito da Câmara Municipal. Eu devolvo, né, Renata? Meu Deus. Gentileza gera gentileza. Gentileza, né? Eles sempre fazem isso aqui, os dois, viu, minha gente? O Silvio Nascimento e o Lucas Medeiros. Mas, Silvio, vamos contar aí, para o ouvinte da cidade, por que essa decisão de se candidatar a deputado federal? Essa foi uma missão do meu partido, o PL, que enxergou que aqui a gente precisaria ter mais de uma candidatura, e é o caso que a gente vai ter a minha candidatura, a candidatura do deputado Fernando Rodolfo, a candidatura do Rafier Delon, isso tudo para que a gente possa engrossar as fileiras do PL, fortalecer o PL. Tenho absoluta certeza que os quadros do PL aqui em Caruaru estão muito bem representados. Eu tenho um perfil, o Fernando Rodolfo tem um outro perfil, o Rafier tem um outro perfil. Cada candidatura é uma candidatura distinta. E eu vou levar a minha, como sempre levei, dentro daqueles princípios que eu sempre defendi, que são os valores familiares, os princípios cristãos, e como também a questão do liberalismo econômico também, que a gente sempre defendeu. Quando você fala de um conservador de direita, a gente está falando de uma pessoa que é conservadora nos costumes e liberal na economia. E esse é o meu ponto de vista também, é assim que eu defendo a livre iniciativa, eu defendo a geração de emprego e renda, tudo isso que eu defendo, além das pautas de costume. Vereador, o senhor fala sobre a estratégia do partido. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, porque nós temos as questões de quociente eleitoral. Quando você tem uma quantidade maior de candidatos, você pode atrair uma quantidade maior de votos e garantir a eleição. A gente pode dizer que são 3 candidatos para pelo menos um deles ser eleito? A estratégia é essa? Não, são 3 candidatos para os 3 serem eleitos. Ninguém aqui está, digamos assim, partindo para uma aventura meio que irresponsável, não. Todos estão conscientes da sua missão e do seu desejo de vitória. É isso que deseja cada candidato, é isso que deseja também o nosso partido. Engrossar as fileiras, a gente aumentar o número que o partido tem hoje. Hoje o partido tem 4 deputados federais, 5 estaduais foram eleitos. O Renato Antunes partiu para o Novo, mas, obviamente, é um direito que assiste a ele, mas, assim, a intenção nossa é que esse número seja aumentado, que esse número, quiçá, multiplicado. É isso que a gente pretende hoje, e é para isso que a gente trabalha hoje. Bom, mas vamos lá. Para se eleger um deputado federal, pegando números do ano passado, o último que entrou teve mais de 60 mil votos. O senhor imagina que é possível fazer mais de 60 mil votos para o senhor, para o Rafier e para o Fernando Rodolfo? Eu imagino que esse ano vão ser necessários menos de 60 mil votos para se eleger na chapa do PL, isso para deputado federal. A chapa de deputado estadual, ela está um pouquinho mais densa, um pouquinho mais concorrida, talvez seja preciso mais votos para se eleger do que foi do caso o Nino de Enoch, que se elegeu com 24 mil votos. Então acredito mesmo que esse ano o deputado estadual dentro do PL tenha que se eleger com um pouquinho mais de votos, não muito. Qual a margem, então, para ser eleito? Ali na faixa de 30 mil votos. Para federal? Para estadual. Para estadual. Para federal? Para estadual. Para federal, a gente acredita que 45 a 50 mil votos a gente consegue eleger o último dos candidatos. São 150 mil votos, vereador. É muito voto para 3 São 150 mil votos no primeiro, são 350 no segundo, são 480 no terceiro, e a gente tem absoluta certeza que esse número vai ser alcançado. Nós temos 150 mil eleitores de direita em Caruaru? Não, a gente está falando só de Caruaru? Não, a gente está falando do PL como um todo, a gente está falando da chapa e do coeficiente eleitoral, do acúmulo de votos dentro da chapa para eleger o primeiro, 150 mil, não é para eleger o primeiro de Caruaru, mas para eleger o primeiro
que está na chapa, digamos assim. Que todo o PL, que aí a gente vai ter 25 candidatos, 26 candidatos, que todo o PL tivesse aí 150 mil votos, a gente estava elegendo o primeiro. Mas o nicho eleitoral dos senhores é Caruaru e região. O senhor acredita em 150 mil votos aqui? Na chapa inteira, Vitor. O cálculo não é 150 mil votos em Caruaru. 150 mil votos na chapa inteira, você elege o primeiro colocado. Com 350 mil, você elege o segundo, com 480 você elege o terceiro, e essa proporção vai subindo. Então, assim, a gente acredita que quando terminar, são 26 candidatos, todos eles votados numa chapa de federal, nós teremos, sim, cerca de 4 a 5 deputados federais eleitos. Acredito que um deles saia de Caruaru, ou um ou dois. São todos muito competitivos. Para deputado estadual, nós teremos uma outra chapa, que aí são muito mais candidatos, que aí a gente vai ter o número de vagas que tem na Alep, mais um, 49 hoje na Alep, né? Mais um, então o PL terá que ter aí pelo menos 50 candidatos a deputado estadual, sendo que tanto para federal quanto para estadual, nós teremos que ter 1/3 de mulheres. 1/3 de mulheres, conforme rege a lei. Isso aí vai acontecer. Então o cálculo não pode ser feito só em cima de Caruaru. Caruaru, para qualquer um que seja candidato aqui em Caruaru, o que significa é a largada. É a minha cidade. Eu tenho que largar bem da cidade. Mas, assim, é uma eleição estadual. Eu tenho que ser votado nos outros 183 municípios do estado de Pernambuco. Assim como foi na eleição de 2018, fui candidato a deputado estadual, eu tive voto em 181 municípios pernambucanos e eu acho que eu cheguei a rodar 15, mais ou menos. E nos demais eu não rodei. Não rodei, mas era conhecido. Então, assim, isso me valeu não só pelo conhecimento, mas pelo conhecimento dentro do segmento que eu trabalho, dentro do projeto que eu defendo. Pretende rodar mais agora? Pretendo rodar mais. É uma candidatura federal, apesar da concorrência federal ser menor, porque se você olhar para as cidades, até cidades menores que Caruaru, você vai encontrar deputados estaduais. São poucas aquelas que têm um candidato a deputado federal. Mas você vai aqui em São Caetano, aqui do lado, você tem um candidato a deputado estadual. Aqui em Caruaru você prevê quantos, mais ou menos, deputados estaduais? A imprensa fala em quantos pré-candidatos a estadual? Pelo menos 7, 8 candidatos a deputado estadual. A imprensa fala em aproximadamente 4 deputados federais. Então, assim, é uma concorrência que diminui, mas em compensação você tem que ter um volume maior de voto para você alçar o sucesso, para você ter uma cadeira na Câmara, você tem que ter um volume maior de voto, apesar de uma quantidade menor de postulantes. Então, é uma conta que aí a gente tem que estar sempre fazendo, sempre acompanhando, e é isso que a gente vai fazer ao longo da pré-campanha até chegar às convenções. Como a gente estava aqui conversando no pré-entrevista, toda candidatura é uma construção, e a gente está fazendo a nossa construção a partir de agora, a partir de uma missão do partido, que eu saísse de uma candidatura a estadual e que eu viesse a federal. Então, construção está sendo feita tijolo a tijolo, a gente está caminhando pelas cidades circunvizinhas e a gente vai aumentar esse raio de ação conforme o tempo. Ontem, por exemplo, a gente chegou de São Caetano, eu e minha equipe, nós chegamos de São Caetano de 11 horas da noite. Nós estávamos lá conversando com os conservadores de São Caetano, aproximadamente 40, 50 pessoas, que obviamente vão multiplicar esse projeto. E a gente tem feito isso, não só com São Caetano, mas com Belo Jardim, com São Bento do Una, enfim. Na região agreste, a gente tem feito esse passeio, esse trânsito, e tem sido muito bem acolhido, graças a Deus. Silvio, para quem está acompanhando a gente agora e não entende a contribuição de um deputado federal e a importância que essa figura tem para a região, como chegar, a esse eleitor para que ele vote realmente de forma consciente e que espere aí ações efetivas para a nossa região? Olha, Renata, eu costumo dizer por onde eu passo e nas entrevistas que eu faço que a nossa população está ficando cada vez mais consciente, o que é muito importante. A partir do momento digamos assim, do advento da internet, das redes sociais, então as pessoas estão cada vez mais informadas. E eu digo sempre o seguinte: a gente tem que parar de gostar de campanha política. A gente tem que parar de gostar do jinglezinho, da musiquinha, da dancinha. A gente tem que começar a gostar da política.
porque é ela que mexe com a vida da gente. Se você está numa rua que não tem saneamento básico, você está no esgoto a céu aberto, foi a política. Se por acaso no seu bairro a violência é muito alta, é a política. Se por acaso lhe falta uma cirurgia ou você vai num posto de saúde e não tem médico para atender, é a política. Não foi o jinglezinho, não foi a musiquinha, a dancinha, foi o teu voto. E a gente tem hoje que ter essa consciência de gostar de política, porque é ela que mexe com a nossa vida. Se a gente fizer escolhas ruins, isso a gente vai carregar aí um legado durante 4 anos de escolhas ruins. Também sou um entusiasta de novas candidaturas. Eu sempre digo isso. Você que é cidadão de bem, a senhora que é uma cidadã de bem, tem que participar da política, muitas vezes e sempre, passivamente, quando você vai lá e coloca o seu voto na urna, como também ativamente, quando você vai lá e diz assim, eu sou uma candidata, eu sou um candidato, e você dá a cara a tapa. Mas por que isso? Porque você cria alternativas para a população. Se por acaso você tem aqui em Caruaru, digamos, hoje a gente teve uma renovação razoável na Câmara de Caruaru, sim, mas se fossem os mesmos candidatos de sempre, qual seria a alternativa que a população teria? Absolutamente nenhuma. A gente ia eleger, de novo, os mesmos 23. Eu particularmente, acho que houve ganhos nessa legislatura da Câmara agora. Eu entendo que houve ganhos. E isso pode, inclusive, sair melhorando com o passar das legislaturas. Basta que o eleitor comece a ter essa consciência que o interessante não é a campanha, o interessante é o projeto político de cada candidato. Isso vai fazer com que a cidade seja transformada. Mas isso em todas as esferas de poder. Tanto na esfera municipal, com vereadores e prefeitos, na esfera estadual, com deputados estaduais e governadores, e na esfera federal, senadores, deputados federais e presidência. É isso que move a vida da gente. Se a vida da gente está ruim, do ponto de vista de bem-estar, é uma questão política. Se ela está boa, do ponto de vista de bem-estar, também é uma questão política. Peço a você, ouvinte da Rádio Cidade, que avalie se, por acaso, hoje você está vivendo plenamente bem. Se hoje você tem um emprego e não precisa de auxílio do governo. Não é? Porque quando você diz assim, eu tenho auxílio do governo, é porque você não está bem, amigo. Se você está precisando de ajuda, é porque você não está bem. Você poderia hoje ou estar muito bem empregado, ou você poderia hoje estar empreendendo e ganhando muito mais dinheiro. Mas se você está precisando de ajuda, necessariamente é porque algo errado não está certo. Então, é o que eu sempre digo. Partindo agora, especificamente, para o deputado federal, é o que eu digo que mexe com o Brasil. Assim como um vereador faz leis e fiscaliza aqui o seu município, né? O deputado estadual, a mesma situação, o deputado federal também tem os mesmos objetivos e as mesmas finalísticas, que são justamente sugerir leis, colocá-las em votação, aprová-las, sancionar a partir da sanção do presidente e melhorar a vida do cidadão, ou piorar. É por isso que eu digo que a gente não pode estar votando em pessoas, a gente tem que estar votando em projetos. Qual é o teu projeto, amigo? Meu projeto é esse. Tá, eu vou acreditar no teu projeto. Também, se por acaso aquele político não cumprir com o que ele disse, a população tem que imediatamente, quando eu digo imediatamente, é na próxima eleição, imediatamente retirá-lo do poder, porque ele mentiu, porque ele traiu o povo, porque ele disse que ia ter um projeto e fez um projeto meramente pessoal. Então, assim, a gente tem que pensar hoje na coletividade obrigatoriamente. Vereador, o seu colega de partido, Rafi Delon, está acompanhando a entrevista, faz aqui elogios ao senhor. E eu queria perguntar para o senhor, partindo dessa resposta, o senhor vai se candidatar a deputado federal, claro que o trabalho como vereador é a principal bandeira que o senhor deve apresentar. Qual a avaliação que o senhor faz sobre esse trabalho? E eu pergunto ao senhor, já que o senhor acabou de falar há pouco, que pretende circular mais pelo Estado nessa campanha, o senhor pretende se licenciar do cargo para essa campanha ou não? Primeiro quero me congratular com
com o meu colega de partido, o Rafier Delon. Foi uma chegada à nossa legenda que eu festejei muito. É um ótimo quadro, é um jovem muito inteligente, que tem apesar de jovem, tem uma experiência política muito grande, então só vem a somar conosco. Então, parabenizar pela chegada dele, dar um bom dia e que desejo muito sucesso nessa jornada que vamos todos seguir juntos agora. Com relação à Câmara, a gente tem um mandato que hoje eu chamo talvez o mandato mais participativo da Câmara. Se você for olhar ali em todos os mandatos, ali, em todos os 23, apenas eu tenho projetos que saíram e que nasceram a partir de sugestões da população. E que esses projetos foram creditados aos cidadãos que sugeriram. Um foi o Pedro Cavalcante e o outro foi o Pedro Serafim. Eles fizeram sugestões ao nosso mandato, que viraram projeto de lei e que depois viraram lei. Então é realmente um mandato participativo, um mandato de escuta à população. A gente vai até os bairros, a gente conversa. Eu não sou aquele cara que a população vai esperar de mim o denuncismo. Eu não vou fazer isso. Por exemplo, digamos aqui, de forma muito rasteira. Tem um esgoto a céu aberto ali, correndo, um cano estourado. Então eu não sou o vereador que vai lá, faz uma reclamação, coloca na rede social dele para ganhar likes. Assim, minha forma de trabalhar é diferente. Se o cidadão chega para mim e diz, olha, na minha rua tem um esgoto estourado, ou um cano de água limpa estourado, eu procuro a Compesa. Antes de tudo, eu procuro solucionar. A crítica pela crítica é a busca do like, e não faz muito sentido. O like não beneficia a população, beneficia só o político, que fez aquela crítica, que fez aquela denúncia, mas que nada surtiu. Então, assim, o interessante é que antes de você tentar fazer uma crítica, você tentar solucionar o problema. Se o problema está solucionado, você nem precisa ir para as redes sociais denunciar absolutamente nada. A população sabe quem foi de quem foi a propositura. A gente conversa com a população. Então você vai lá, você vê um esgoto estourado, você vê um entulho que tem na rua, você vê postes com luzes apagadas. Então você conversa com a população e diz que vai buscar a solução. Quando a solução chega, o povo sabe quem fez. O povo sabe quem foi que solicitou. Eu não preciso antes fazer uma denúncia disso. Está entendendo, Renata? Só para ganhar like, essa busca incessante por like, não é o meu caso. O meu caso é uma busca incessante por resultado para a população. Por resultado. Então, assim, não espere de mim aquele político bocão que vai fazer aquelas denúncias ali, que vive de uma denúncia 3, 4, 5 por dia e que no final das contas não soluciona absolutamente nada. Eu busco a solução. Isso é absolutamente natural, inclusive na justiça. Está aqui o doutor Eduardo Florencio, sabe disso. A gente não pode chegar simplesmente botar uma empresa na justiça sem antes ligar para o saque da empresa e tentar resolver. Se você liga para o saque da empresa e resolve, para que você ir para a justiça? Concorda comigo? Está resolvido ali a tua questão. Agora, se eu nem liguei para o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, e eu já fui direto para a Justiça, eu estou ocupando a Justiça meramente para ganhar meus likes. Isso eu não vou fazer. Eu vou buscar a solução do problema muito antes de estar procurando fazer denuncismo. O senhor vai se licenciar ou não para a campanha? Não é a nossa pretensão. Agora, obviamente, se a campanha demandar o suficiente para que eu tenha que me afastar do mandato, assim eu farei sem a menor cerimônia e sem o menor transtorno para o meu mandato. Até porque eu tenho um suplente que é de minha extrema confiança, que é o Fábio Ramos. Então, assim, se por acaso eu tiver que me afastar do mandato para que ele assuma e para que eu vá correr o Estado cada vez mais longe, aumentando esse raio de ação, eu farei sem pestanejar. Por quê? Porque eu tenho um suplente que eu confio, que tem o mesmo espectro político que eu, que é de direita conservadora. Então o senhor ainda está estudando se vai ser necessário ou não licenciar, é isso? É isso, mas isso é campanha é construção. A partir do momento que você tem numa construção e que ela está rodando X metros por dia,
é uma coisa. A partir do momento que esses X metros são multiplicados por 5, por 6, por 7, por 8, então realmente você vai demandar mais tempo de você. E se isso ocorrer, com certeza não tenho, como eu acabei de dizer, a menor cerimônia em me licenciar e que a Câmara convoque o meu suplente, que é o Fábio Ramos, porque, como eu disse aqui, tenho plena confiança nele, sei que o mandato estará bem cuidado enquanto ele estiver na cadeira, tem o mesmo espectro político que eu, ele é da direita conservadora, assim como eu também é o evangélico, a diferença é que eu sou da Advec, ele é do Vale da Bênção, mas somos do mesmo reino. Então, assim, não tem o menor problema que o Fábio assuma a cadeira enquanto eu estiver em campanha. E assim, e se eu lograr êxito, que ele fique na campanha, que ele fique na cadeira, e eu tenho certeza que ela será muito bem cuidada. Silvio, nosso tempo já estourou, mas já é bem curtinho. Mas a gente vai ter outras oportunidades, claro. Mas para encerrar, né, de forma breve, Flávio Bolsonaro como presidente firme e forte? Firme e forte, Flávio Bolsonaro como presidente. Vocês devem estar acompanhando aí as pesquisas. Saiu agora da Meio Ideia, que dá a vitória, da empate técnico, na verdade, com ele e o Inominável, já no segundo turno. Então, isso assim, a gente vem observando, a gente vem sendo espectador de um crescimento vertiginoso da campanha do Flávio Bolsonaro. Isso reflete o desejo de mudança, reflete que as pessoas estão cansadas de corrupção, seja Banco Master, seja INSS, seja lá o que for, os gastos da Janja, os silêncios de 100 anos que foram prometidos não ter. Enfim, Lula hoje tem uma desaprovação muito maior do que a aprovação. E hoje o ambiente é muito favorável para que a direita cresça. Inclusive, ontem, o nosso presidente, Anderson Ferreira, anunciou a vinda, em breve, do Flávio Bolsonaro a Pernambuco. Tenho certeza absoluta que, assim como foi com o Bolsonaro, todos os apoiadores estarão lá para recebê-lo e para demonstrar exatamente o apoio a esse projeto de direita que já é consistente hoje no Brasil. Vereador Silvio Nascimento, pré-candidato a deputado federal, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Vereador, obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos vocês da equipe da Rádio Cidade. Quero deixar aqui o meu abraço para o meu querido amigo Adolfo, para o meu querido amigo Rodolfo e todos que fazem, Mário Flávio, que eu encontrei ali, tomei um café com ele, e todos que fazem a Rádio Cidade. Muito obrigado. Para Deus, toda honra, toda glória. Deus abençoe a família. Obrigado, vereador. 7h52. Manhã Cidade. Não saia daí, que ainda tem muita coisa bacana para você acompanhar em instantes aqui no Manhã Cidade. Cidade FM.